Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre temas de grande relevância na prática médica. Hoje aqui do nosso estúdio, eu, Dr. Áureo do Carmo Filho, e Dr. Guilherme Almeida, vamos falar aí sobre um tema de grande importância na nossa prática. Tudo tranquilo aí, meu amigo? Tranquilo, meu amigo. Hoje eu vou jogar em casa, né? Com certeza, hoje a bola é toda sua. Então hoje a gente vai falar sobre glicemia no paciente internado, né? Um dos temas aí que ganhou cada vez mais relevância nos últimos anos, né? Conforme alguns estudos científicos foram saindo, atribuindo aí a hiperglicemia a um desfecho pior do paciente, por exemplo, em pós-operatória de cirurgia cardíaca, né? E pacientes também em terapia intensiva de uma maneira geral, né? Não só pós-operatório. Então, queria que você começasse aí definindo quando e como que a gente vai recomendar a glicemia capilar regular e a correção da glicemia desses pacientes aí conforme o resultado. Quando que a gente indica isso? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que se basear numa boa anamnese e exame físico do paciente. Se é um paciente que já é sabidamente diabético, um paciente que dá entrada no serviço médico, não importa ele se seja um posto de saúde para um atendimento ambulatorial, não importa se seja no ambiente de emergência ou urgência, não importa se seja na sua enfermaria ou na terapia intensiva, você tem que ter um conhecimento prévio se esse paciente utiliza algum tipo de terapia hipoglicemia antioral ou efetivamente insulina, e se ele já tem o diagnóstico prévio de diabetes. Se é um paciente que já tem diagnóstico prévio de diabetes e utiliza medicamentos hipoglicemiantes, esse paciente deverá ser monitorizado com o hemoglucoteste, com o chamado HGT. E a gente ressalta, né, que o horário é importante, né? Quando você prescreve lá que o paciente vai fazer HGT de 6 em 6 horas, isso é uma prescrição errática dessa HGT, porque de 6 em 6 horas isso não está estabelecendo se isso é pré-prandial, se isso é em jejum ou se é pós-prandial. Então, é interessante você vincular essa aferição da HGT a esses momentos, pré e pós-prandial. Então, você pode botar lá, ó, HGT antes do café da manhã, HGT 2 horas após o café da manhã, antes do almoço, 2 horas após o almoço, antes do jantar, 2 horas após o jantar ou ao deitar, beleza? Para o paciente diabético estabelecido, esses são os momentos interessantes de você avaliar, para saber se ele tem hiperglicemia de jejum ou para saber se ele tem hiperglicemia pós-prandial. E aí você vai poder ajustar o seu esquema hipoglicemiante, que a gente vai falar, ou o seu esquema de uso de insulina, ou indicar eventualmente uma insulina. Se é um paciente que você não sabe se é diabético, mas tem fatores de risco para diabetes, é um paciente hipertenso, um paciente obeso, um paciente dislipidêmico, um paciente uso de medicamentos hiperglicemiantes, como corticoterapia crônica, por exemplo, você pode pedir para aferir essa HGT nas primeiras 48 horas. Se nas primeiras 48 horas essa glicemia estiver completamente normal, você pode suspender a monitorização da HGT. E lembrar que aquela HGT vinculada ao horário, HGT de 4 em 4 horas, HGT de 6 em 6 horas, certamente pode ser utilizada naquele paciente que tem nutrição contínua. Um paciente que está fazendo um suporte enteral da dieta, por exemplo, está fazendo uma nutrição parenteral. Então, assim, essa entrada para você fazer HGT tem essas situações que permeiam. Se é um paciente que tem risco de hipoglicemia, um paciente hepatopata, paciente nefropata, paciente doença renal crônica, paciente com insuficiência hepática, paciente cirrótico, né? Um paciente que tem algum fator de risco para hipoglicemia, vai fazer algum jejum para algum procedimento, vai fazer algum jejum para algum tipo de manipulação, você faz HGT no sentido de tentar captar essa hipoglicemia, né? E, naturalmente, o paciente que apresenta um evento neuroadrenérgico, neuroglicopênico na enfermaria, apresenta rebaixamento de nível de consciência, crise convulsiva, ou está apresentando sudorese, tremor, palpitação, né, e taquicardia, e você pode fazer HGT naquele momento para tentar excluir e identificar uma hipoglicemia. Então, assim, em relação a prescrições de HGT,
São essas situações que permeiam. Falei bem, Áureo? Alguma coisa Falou, a ser não, com complementado? certeza. Complementar só alguns casos de emergência, né? Aquele paciente que chega inconsciente na emergência e, obviamente, que não está em parada Que é uma cardiorrespiratória, está com neuroglicopenia, pulso. é um sintoma neuroglicopênico. Exatamente. Então, nesse paciente que chega inconsciente, por exemplo, é importantíssimo a gente obter a glicemia. E há não muito tempo atrás, acho que umas 3 semanas atrás, a gente teve um desses lá no Quinta Dor, né? Chegou uma paciente, uma idosa de 60 e poucos anos, chegou lá inconsciente, toda gelada, todo mundo achando que ela estava em parada cardiorrespiratória, né? E aí você leva para a sala de ressuscitação, estava com pulso, e aí glicemia capilar, 23 de glicemia E aí é capilar. até interessante de falar em valores, né? Pode Por exemplo, entrar. para hipoglicemia, né, o clássico da tríade de Whipple é glicemia inferior a 55, presença de sintomas neuroadrenérgicos e neuroglicopênicos, melhora com reposição de glicose. Essa é a tríade de Whipple que estabelece a hipoglicemia. Então, a tríade de Whipple estabelece glicemia inferior a 55. Só que pessoas podem ter hipoglicemia com glicemias maiores do que essa. Pacientes diabéticos em hiperglicemia crônica podem fazer hipoglicemias com valores acima desse, né? E a hiperglicemia ela vai depender do momento da alimentação. No jejum, em relação a HGT, né, você consegue ter como meta, pelo menos, uma glicemia de 140, 180, 110, dependendo do ambiente. A gente vai acabar que vai entrar um pouquinho mais nisso, né? Se ele está em CTI, se está em pós-operatório, se está numa enfermaria, mas 140 em jejum é um bom corte. E pós-prandial, 180, 200, né? Então, não adianta você fazer glicemias aleatórias, né? HGTs aleatórias, glicemias capilares aleatórias. Você tem que estabelecer o momento para definir se há realmente uma hiperglicemia ou não. E aí a gente pode até falar um pouquinho mais sobre essa questão da meta e vinculá-la à hiperglicemia, né? Áureo, o que você tem de conhecimento aí sobre meta de glicemia num paciente, por exemplo, de terapia intensiva? O que você pode falar para a gente? Na terapia intensiva, as metas glicêmicas são um pouco mais frouxas, né? Vamos dizer assim. São metas um pouco maiores, né? Os níveis glicêmicos a gente tolera níveis glicêmicos um pouco maiores. Porque os estudos mais recentes mostram que a hipoglicemia é muito deletéria nesses pacientes, né? Principalmente Então, no ambiente de terapia intensiva coronariana, por exemplo. também, principalmente, onde primeiramente se estudou a influência da glicemia no desfecho do paciente, né? Mas a gente tem estudos em terapia intensiva também, não cardíaca, mostrando da mesma forma, né? Lembrando que, assim, na resposta metabólica ao trauma, você vai ter, obviamente, a glicemia subindo, né? Você tem uma descarga, por exemplo, de cortisol na circulação, que vai favorecer o aparecimento de hiperglicemia. Então, é esperado uma hiperglicemia mesmo. Eu lembro dos estudos da Vandenberg, Vandenberg foi quem primeiro 10 anos estudou. atrás, mais ou menos, né? Até mais, quase 20. E na época que eu estava fazendo faculdade, era aceitável glicemia de 200. Aí depois essa glicemia foi caindo, foi para 180 aceitável. Aí depois ela foi para 140. Depois ela passou para 110, aí o pessoal pisou no freio e começou a voltar no caminho. 140, 180. Exatamente. Então hoje 140, 180 ali tá justo. 180 para mim é o limite superior aí da normalidade. A gente estende até 200, né? Mas 180 é o que mostram os estudos. Na prática, a gente deixa correr até 200. Né? Claro que isso é dentro do ambiente controlado. Você está fazendo glicemia do paciente de Aí tempo em tempo. tem centros específicos, por exemplo, exatamente. Em áreas de pós-operatório, de cirurgias do trato gastrointestinal, tem até estudos que mostram que deveria ser um controle mais rígido, de 110 até 140. Então, assim, na verdade, você tem que estratificar a população que você está lidando na sua terapia intensiva e individualizar, como tudo, né? Certamente. Protocolo não é para você seguir como freio de burro, né? Você tem que individualizar aquelas questões. Agora, qual é a relevância de você controlar a glicemia nesses pacientes de terapia intensiva? Qual é o desfecho de você controlar melhor? Assim, a glicemia, quando ela tá descontrolada, quando não se tem esse controle, né, os trabalhos mostram maior tempo de internação hospitalar,
Risco de infecção, maior risco de infecção, mortalidade, maior mortalidade, maior tempo em ventilação mecânica. E aí várias são as custo da explicações. internação, Custo, E aí várias são as explicações, né? disfunção imunológica, né, pela hiperglicemia, Disfunção imunológica, aumento de viscosidade sanguínea, radicais livres. Então tem várias explicações. Hoje o que a gente adota na prática é isso que você falou, né? A gente tem limites diferentes. Então o paciente ambulatorial é um paciente que o prognóstico do paciente é muito melhor, né? Então o controle tem que ser muito mais rígido, né? O paciente de enfermaria é o meio termo. Ele não tem tanto o controle do paciente domiciliar, quanto também não tem uma desregulação hemodinâmica, vamos dizer assim, ou metabólica, que permita glicemias maiores quanto no CTI, por exemplo. Então, hoje no CTI, o que os estudos mostram é de 140 a 180, né? É uma zona mais segura, onde não se deixa uma glicemia tão alta e não se tem um risco também tão alto de hipoglicemia. E hoje serve o mesmo para enfermaria, mais ou menos 140 a 180. E o paciente ambulatorial, 110 a 140, né, mais ou menos. Né? O paciente ambulatorial de 70 a 140, né, em jejum, ele tá bem, né? Pós-prandial até 180, se ele for um paciente diabético, ele está dentro da meta e está sendo tratado efetivamente. Bom, aí a gente pode avançar para uma outra situação. Que situação é essa? Se eu tenho um paciente fora da meta, no CTI e na enfermaria, o que eu tenho que fazer? No passado, existia uma máxima. O paciente era internado, você tirava todos os hipoglicemiantes orais dele. Você passou por isso, né? Tinha essa máxima. Tinha. O paciente internava, acreditem, o paciente internava, não interessa, ele usa hipoglicemiante, você suspende, pelo medo dele fazer acidose lática com a metformina. Você já viu isso acontecer? Pelo medo, acidose lática eu nunca vi. Também nunca não. Vi por metformina, não. Inclusive, né, a acidose lática, ela foi vinculada às primeiras bigonidas, né, que não eram nem metformina. E hoje é um evento raríssimo, né? Então, na época, você suspendia todos os hipoglicemiantes orais e você substituía isso por terapia com insulina. Hoje a gente sabe que você pode manter os hipoglicemiantes orais sem problema. Hoje você deve manter os hipoglicemiantes. Você deve manter esses hipoglicemiantes orais sem problema, a não ser que ele tenha uma contraindicação direta àquele hipoglicemiante. O paciente está com insuficiência renal grave, né? Você não vai usar metformina, está com clearance menor que 30, por exemplo. O paciente está em insuficiência hepática, né? Aí você corre o risco até de hipoglicemia, porque a meia-vida de determinado... O paciente está com insuficiência cardíaca descompensada, né? Entre outras. Aí depende da classe, né? Você tem as contraindicações a cada classe. Mas durante muito tempo, quando você tinha essa hiperglicemia e você queria usar insulina, eram utilizadas técnicas reativas. Você colocava a escalinha de insulina e se ele fizesse hiperglicemia, você dava uma quantidade de insulina regular, corrigia para ele voltar a ter hiperglicemia e você aumentar mais essa escalinha de insulina regular, ele voltar ao normal para ele voltar a fazer hiperglicemia e você fazer uma quantidade maior de insulina regular até que você induzia uma hipoglicemia no paciente internado. Vales e picos de glicemia. Essas escalinhas, gente, elas não são muito adequadas, tá? Elas podem ser adequadas num ambiente que talvez a sua equipe médica, os seus profissionais de saúde não tenham um trato tão fino em relação a esses ajustes glicêmicos. Mas quando você mantém hipoglicemiante, o paciente está fora da meta e você vai fazer insulinização, o ideal é você fazer o esquema basal-bolos e correções do seu bolos, correções com o uso da escalinha, né? O que você usa em relação ao basal é a insulina NPH ou as mais modernas, né? A Lantus, né? A Detemir, né? Levemir, que são mais longas do que a NPH, que você acaba tendo que aplicar 2 vezes ao dia. E você pode usar as insulinas ultra rápidas, né, como alternativa à insulina regular. A gente tem como geral, para redução de 40 miligramas por decilitro da glicemia, o uso de 2 unidades de insulina rápida ou 2 unidades de insulina regular. Então, por exemplo, o Áureo falou que a meta é 180. Então, você coloca lá, de 180 a 220, 2 unidades. Isso. De 220 a 260, 4 unidades. Entenderam?
A cada 40 acima da meta, você coloca 2 unidades a mais para corrigir. Mas você tem que obedecer a quantidade de carboidrato que está prescrita. A cada 10 gramas de carboidrato, você coloca em média aí 1 a 1,4 unidades. Então, por exemplo, se o indivíduo no almoço vai comer 40 gramas de carboidrato, você pode botar 3 unidades, 4 unidades, mais a correção que você vai ter que fazer com a escalinha. E, geralmente, o esquema de insulina global no dia, você inicia com 0,3 a 0,5 unidades por quilo de peso. Ou seja, gente, tem um conjunto de contas que você tem que fazer. Dá uma olhada aí no seu aplicativo MedCode, lá na parte de guia de diabetes, que está tudo explicado, como é que você faz a insulinização, tanto no paciente internado quanto no paciente ambulatorial. E a gente tem videoaulas falando sobre insulinização em paciente internado. Dá uma olhada na videoaula de insulinização do paciente internado. Queria saber de você, Áureo, se isso efetivamente é feito. O que você vê nos CTIs que você anda aí, nos pacientes que têm efetivamente uma hiperglicemia, está internado e não está respondendo a hipoglicemiante ou tem uma contraindicação ao hipoglicemiante. Você vê ainda a escalinha isolada, você vê esquemas basalbolos, você tem suporte de repente, pareceres para isso, a pessoa que trabalha na terapia intensiva, na maioria dos casos, você vê que elas estão bem preparadas para lidar com isso. E depois a gente pode falar um pouquinho sobre insulina em bomba. Na terapia intensiva, isso ainda está engatinhando, né? Na verdade, não é o dia a dia do intensivista, né? Mexer com a glicemia e com insulinas e etc. O que a gente vê mais na prática é a insulina em bomba, que é como você falou aí, né? Então, na terapia intensiva, a gente usa muito a insulina em bomba e a gente tem protocolos, né? Até uma característica, são protocolos coloridos, né? Que você tem escalas de cores para determinadas ações do protocolo. Então, você tem uma faixa de normalidade lá, que vai de 80 a 180, por exemplo, né? Se tiver acima de 180, né, você vai do amarelo ao vermelho, conforme está mais longe da faixa de normalidade. A mesma coisa para hipoglicemia também, né? Então, esses esquemas, esses protocolos coloridos, é que tiveram maior adesão pela equipe multidisciplinar. Então, isso acontece em vários CTIs atualmente. E aí você geralmente tem suporte de endocrinologista? Tem o suporte de endocrinologista parecerista, né? Mas, em geral, nas terapias intensivas que eu trabalho, normalmente não tem tanto esse dia a dia, a gente não chama muito endocrinologista. É porque isso é mais para paciente de enfermaria, né? Enfermaria. Porque, na verdade, essas insulinizações que eu estou falando, com horários e etc., elas estão vinculadas à alimentação. Elas estão vinculadas ao café, almoço, jantar do paciente. E além disso também, assim, uma hiperglicemia não vai prender ninguém do CTI. Claro que não. Né? Então, o paciente é um pós-operatório complexo lá, de cirurgia vascular. Então, ele vai ser operado, vai fazer hiperglicemia no CTI, vai usar lá o protocolo lá de insulina de terapia intensiva, que geralmente é com bomba, né, com insulina regular endovenosa, né, bomba infusora, fazendo glicemia horária, ou no máximo de 2 em 2 horas, né, e regulando isso aí, essa dose, e vai para a enfermaria muitas das vezes ainda com a hiperglicemia, né? E aí na enfermaria o tratamento que ele vai receber seria igual ao tratamento de um paciente diabético ambulatorial. Então essa insulinização é feita da mesma maneira. Como você falou da terapia intensiva que se usa muito em bomba, é porque na terapia intensiva se faz muito suporte nutricional. Tem muito paciente entubado, né? Paciente instável. Aí o paciente instável ele vai estar sem nutrição, né? Possivelmente ele vai estar com nutrição apenas com ou suporte pelo soro glicosado, ou se é um paciente que já está há muito tempo, vai de repente estar fazendo uma NPT. E aí isso é uma nutrição contínua. E na nutrição contínua você vai ter que fazer uma insulinização contínua para lidar com isso. Em geral a gente tem isso, NPT ou até enteral. A enteral também é contínua. Também é direto, é contínua. Tem alguns lugares que param 8 horas à noite. Quando o paciente sai da enteral ou sai da NPT e vai assumir uma dieta oral, aí você muda a insulina em bomba pelo esquema ambulatorial e de enfermaria que eu estava falando com o basal bolos, né? Aí tem que ter o endócrino, né? Agora, na insulina em bomba, lá, as diluições, o que vocês usam lá? Vocês usam 2 unidades para 1 ml, uma unidade para 1 ml? Uma unidade por ml. Em geral, 1 unidade por ml.
A gente pega 100 unidades de insulina e dilui para 100 ml, para 99 ml, né, de soro. E aí a forma de fazer é exatamente a mesma, 0,3 a 0,5 Isso. unidades por quilo de peso, vai botar lá na bomba para correr, e se ele está descendo a sua glicemia horária, que aí eventualmente você vai fazer glicemia horária, ou até a cada 2 horas. Isso Você pode reduzir a velocidade de infusão em 25%, até 50%. Suspender ou durante suspender, um tempo, né? Se teve uma queda, às vezes, de 80 miligramas por ml por decilitro em 1 hora, ou se está fazendo hipoglicemia, você tem que parar, ou aumentar se não está tendo queda, né, dessa glicemia. Isso. Em relação à hipoglicemia, vou passar para vocês uma regra, um cálculo. Como é que você costuma ver aí que se trata, por exemplo, uma hipoglicemia com rebaixamento de nível de consciência? Como é que faz aí a glicose hipertônica? Normalmente o que eu vejo usar na prática são 40, 50 ml da glicose a 50%, né? Essa é a dose habitual. E aí você faz o medicamento, observa a resposta e mede a glicemia depois, alguns minutos depois da administração. E vai ver o paciente acordar. Vai ver o paciente acordar. Em geral, com 40, 50 ml, o paciente acorda. Guardem essa, 100 menos glicemia vezes 0,4. Isso é a quantidade em ml que você pode fazer de glicose hipertônica. Se a glicemia base for menor que 40, você multiplica por 2. Então, vou te dar um exemplo. 20. O cara está com 20 de glicemia. 100 menos 20, 80. Agora vai 80 vezes 0,4, 32. Como está menor do que 40, pode multiplicar vezes 2. Então, você tem que fazer 64 ml, mais ou menos, de glicose hipertônica para trazer de volta. 40, 50... Agora, se ele tiver com 50, 100 menos 50, 50. 50 vezes 0,4, 20. Com 20 ml você resolve. Qual é a questão? Esse cálculo é para você aproximar melhor a quantidade que você vai infundir no seu paciente, de maneira que melhore a hipoglicemia e de maneira que também você não dê um tiro de canhão e ele evolua com uma hiperglicemia. Depois você acaba tendo que fazer uma regular e devolvendo a hipoglicemia, entende? Então, esse cálculozinho aí ajuda bastante a gente. Então, basicamente é isso que a gente tem para falar aí de hiperglicemia e hipoglicemia no paciente internado. Espero que vocês tenham gostado. E aí, Áureo, gostou? Gostei, com certeza. Lembrar que a hipoglicemia é uma das grandes emergências médicas. Hipoglicemia mata. Hiperglicemia, às vezes, demora. A hiperglicemia mata mais lentamente, mas a hipoglicemia é imediata. Sobretudo num paciente dormindo, num paciente não comunicativo, num paciente comatoso, por exemplo. É isso aí. Então, beleza. Então, aguardo vocês no Papo Med Code da semana que vem. Espero que tenham gostado. Um abraço e até breve.